Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao NT Sul Mais. Hoje conversamos com um cachoeirense, bairrista assumido, que há um mês assumiu a presidência da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan. Jorge Melo não esconde o olhar especial para sua terra natal. Falamos ainda das moedas virtuais, o que são, como comprar, comercializar, se é legalizado, se é um bom investimento. Uma especialista em bitcoins tira todas as nossas dúvidas. E a atuação do Ministério Público na sociedade, como e quando ele pode ser acionado, os serviços disponíveis na promotoria especializada na defesa comunitária. É a partir de agora, no NT Sul Mais. A Corsan fatura anualmente em torno de 2 bilhões e 700 mil reais. E esse saldo positivo é que permite à estatal obter financiamentos e desenvolver projetos a médio e longo prazo. Nós vamos entender melhor essa situação a partir de agora na entrevista exclusiva de Lena Caetano com o diretor-presidente da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Jorge Melo, que assumiu a função dia 1º de julho. Um cachoeirense bairrista assumido e com um olhar todo especial para sua terra natal. A pessoa com quem eu vou conversar agora é de Cachoeira do Sul, está há 36 anos morando e atuando aqui na capital gaúcha, Porto Alegre. No último dia 1º de julho, assumiu uma importante função para todos nós gaúchos. É o novo diretor-presidente da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan. Estou falando com Jorge Melo. E eu me antecipo, melhor dizendo, Jorge, a primeira pergunta, fazendo um destaque especial ao que me chamou a atenção logo que cheguei aqui na sala, daquele baita quadro do Chateau d'Eau ao fundo da tua mesa. É bairrismo? Boa tarde. Boa tarde. O pessoal aqui me chama muito de bairrista. Tudo que envolve cachoeiras, isso aí é o Melo que vai tratar, enfim, ele só cuida das coisas de cachoeira. Na verdade é uma brincadeira sadia, né? Mas a gente cuida de todo o estado. Mas evidentemente a gente tem um carinho muito especial para a terra onde eu nasci. Saí de lá há 36 anos, né? Eu convivi com o Chateau d'Eau ali, pegando ônibus ali, que o final da linha do ônibus era ali, naquela praça ali. E quando eu voltei para a Corsan agora em 2015, a convite do governador Sartori, eu tive a oportunidade de restabelecer, de participar da restauração do Chateau d'Eau. Isso. Tá? Então, para mim foi uma satisfação muito grande o compromisso que eu cheguei aqui. Eu disse para o presidente Presser, na época, olha, isso é um compromisso que foi firmado em 2011, fazia já 4 anos que ele não se efetivava, mas ele se efetivou na nossa gestão para a nossa felicidade. Contratamos uma empresa muito benquista no Brasil, que é o Sarazá, que eu não conhecia, nós contratamos até por indicações de pessoas que trabalham nessa área. E hoje nós temos o Chateau d'Eau lá, ele completo, iluminado, com água, né? Tivemos alguns probleminhas, mas já está tudo restabelecido. Ficou lindo, realmente ficou lindo. Foi uma grande reconquista para Cachoeira do Sul, aquele monumento restaurado. Sim. E o pessoal, quando chega aqui e vê aquele Chateau d'Eau no fundo da tua mesa, o pessoal de outros municípios aí não fica meio com dorzinha de cotovelo, não? Pois é, né? Eu tenho que cuidar um pouco disso, né? Mas eu procuro dar atenção para todos, enfim. Eu coloquei aqui porque, além de ser da minha terra, é um monumento muito bonito, né? Tombado pelo patrimônio histórico agora, né? E é um orgulho, né? No meu telefone celular, a abertura também com o Chateau d'Eau, porque é uma obra assim que faz parte da minha vida lá, da minha infância lá, né? E é um monumento que eu acho que vai ajudar a Cachoeira a desenvolver o turismo ali. Eu sei que já as pessoas se reúnem ali, né? Tem umas feiras ali, enfim, de artesanato, enfim. Isso, eu acho que e aquele centro ali com a prefeitura restaurada, com a nossa catedral restaurada, é um monumento que vai contribuir para que o turismo, enfim, Cachoeira possa se desenvolver também nessa área de turismo também, né? Eu acho que tudo isso, Jorge, só confirma o que todo mundo diz sobre o nosso cachoeirense, que a gente sai de Cachoeira quando sai, mas Cachoeira não sai da gente, né? É verdade. Sabes que eu encontro muitas pessoas de Cachoeira, na Rua da Praia aqui, quando eu saio para almoçar, eu encontro muitos cachoeirenses, né? Que se afastaram da nossa cidade, mas nunca se afastaram de coração, né? Então, volta e meia, a gente volta lá, rever os amigos, enfim, né? É uma satisfação muito grande a gente ver que a nossa cidade, enfim, ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver. Então, tudo que a gente pode fazer para que isso aconteça, a gente contribui, né? Bom, vamos então agora falar sobre
Corsan, saneamento, fornecimento d'água, enfim. A Corsan é uma estatal super importante para a vida de todos nós gaúchos. Qual o teu principal desafio à frente da estatal? Bom, a Corsan é a 14ª empresa do Rio Grande do Sul, uma das maiores do Brasil em termos de saneamento. Nós temos um desafio muito grande, não é só a questão da água. A água praticamente está atendida, praticamente 100% dos nossos clientes já têm água, inclusive zona rural, lá em Cachoeira, nós temos lá 30 quilômetros na zona rural, lá agora estamos ampliando isso. Mas o nosso grande desafio do Rio Grande do Sul e do Brasil é a questão do esgoto. Os números que nós temos no Brasil são números vergonhosos e do Rio Grande do Sul não fica muito atrás. Então, nós temos tudo que fazer ainda na área de esgoto, tá? E esgoto que as pessoas às vezes não valorizam o trabalho que é feito, enfim, as pessoas às vezes não querem se ligar. Nós temos esse problema também, porque a água, todo mundo quer a água. Agora, o esgoto, as pessoas querem se livrar do esgoto. É natural que isso aconteça. E de qualquer jeito. E de qualquer jeito, né? Mas, então, nós temos que cuidar dos nossos mananciais. Nós temos o Rio Jacuí ali, que é um rio que não é um rio dos mais poluídos, é um rio bem controlado, mas nós temos que continuar controlando isso para não jogar o esgoto in natura, né, não poluir mais, porque quanto mais poluído for o rio, mais caro vai custar o nosso tratamento, mais caro vai custar a água. Isso. Né? Porque simplesmente as pessoas às vezes acham que a água é só pegar do rio e botar nas torneiras. Não, ela tem todo um processo, tem que atender todas as regras do Ministério da Saúde, de questão de potabilidade, de cor, enfim, de gosto, né? Enfim, tem todo um processo que é feito que custa caro, né, dá trabalho, enfim, né? A Corsan é uma indústria que ela industrializa a água in natura, ela transforma em água para se beber, né? Então, o nosso desafio hoje é a questão do esgoto, né? Em Cachoeira nós temos lá uma meta até 2021, que a gente está perseguindo de atingir essa meta de universalizar. Quando a gente fala universalizar, não é o 100%, porque tem muitas áreas que não pode, o esgoto pode ser feito de outra maneira, por exemplo, limpezas de fossas sépticas, que a gente está desenvolvendo agora um departamento aqui só para cuidar disso, porque tem áreas assim que o esgoto não se aplica, não é o caso de Cachoeira, por exemplo, municípios pequenos, não vale a pena fazer uma malha de esgoto, porque o município tem poucas pessoas ali, então a gente vai fazer uma coleta desses resíduos a cada 6 meses, a cada um ano, tipo uma assinatura que passa um caminhão, vai lá e esteriliza aquelas fossas sépticas, bota na nossa extração de tratamento, e isso é considerado como esgoto também. Algo alternativo. Algo alternativo. Então, Cachoeira, em algumas áreas, a gente pode vir a fazer isso. A gente está com um processo de desenvolver, porque aí, de certa forma, contribui para que a poluição não aconteça, né? E a gente atende. O que interessa é que a gente faça o tratamento de esgoto ou através do sistema convencional ou das fossas sépticas que a gente está desenvolvendo em alguns projetos pilotos no estado, né? E esse processo, essa universalização até 2021, é isso? Sim. Como é que está a questão financeira para isso? Existe já esse aporte? Sim, só para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, nós temos lá no BNDES, lá no Avançar Cidades, 43 milhões de reais para Cachoeira, sendo que 25 é para a água, nós temos que duplicar lá, reformar a nossa estação de tratamento de água lá, que também já está bastante velha, e 18 milhões na área de esgoto, exatamente para a gente dar andamento desse processo de universalização, né? Nós temos lá aquela questão da duplicação da estação de tratamento, que ainda hoje ela contempla, ela é de 106 litros por segundo, e hoje a capacidade dela que ela está utilizando é 66. Nós temos ainda 40 litros por segundo, que com aquela mesma estrutura a gente ainda pode atender. Quando a duplicação vai acontecer, paulatinamente a expansão das redes também, porque hoje não adianta só a gente duplicar a estação e ela vai ficar 4 anos sem receber, né, os resíduos, né? Então nós temos que fazer as coisas paralelas. Proporcional. Né? Proporcional. Nós vamos atuar agora na área da bacia do Amorim ali, já que a da Marina, depois a outra da Noêmia, da Oliveira, praticamente as redes estão concluídas, e aí a gente vai trazer todo esse esgoto ali para o Amorim, ali na estação de tratamento, que vai ser duplicada, né? Já está o processo, já está pronto. Cachoeira não vai ter nenhum prejuízo, enfim, nós vamos cuidar do esgoto de Cachoeira com todo carinho, pode ter certeza, né? Piquiri, a partir de setembro, vai ter água da Corsan. Sim, é um pleito muito antigo que nós tivemos ainda, para o nosso, atrasou um pouco em função da questão da perfuração dos poços lá. Ontem eu estava conversando com o Calegari, deu problema lá, não foi, no primeiro poço que a gente perfurou não deu água, a gente teve que fazer vários testes lá e hoje, felizmente, a gente conseguiu um local a 3 quilômetros, isso demorou mais, tivemos que fazer uma extensão, pedir licença do DENIT ali, depois fazer o método não destrutivo da perfuração da BR-290, porque imagina abrir um buraco na 290, a gente fez por baixo, construímos o reservatório, e agora falta detalhes finais, como o serviço de telemetria, porque ele vai funcionar comandado lá por Cachoeira,
Mas a gente acha que o prazo de setembro, em setembro a gente já vai ter água nas casas, enfim, a gente vai conversar com a comunidade, fazer um trabalho preventivo lá de dizer, porque as pessoas hoje elas não têm muito a questão da economia da água, que é importante também, né? Porque já que ele vai pagar, ele tem que ter toda uma questão dessa conscientização, né? Para a gente ter água de qualidade ali e um anseio muito antigo daquela comunidade ali que é muito importante para nós. Jorge, no início a gente citou todo esse teu carinho por Cachoeira do Sul, mas assim, negócios, amores à parte. Sim. Cachoeira do Sul tem débitos com a Corsã e vice-versa. Encontro de contas é possível nessa situação? Sim, até seria possível. Cachoeira tem uma dívida histórica lá que já se arrasta por longos anos, não foi nessa gestão nem na outra, tá? Que a gente está evitando todos os esforços para a gente ver se nessa gestão a gente acerta isso, tá? Mas eu sei que é difícil para a prefeitura até a questão do valor, né? Ela se acumulou de tal forma, mas a questão do encontro de contas, né? O que nós não temos, assim, a prefeitura até nos notifica a questão dos buracos das ruas, mas nós não temos nenhum débito contra nós nesse sentido, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Mas se por acaso houvesse, né, e fosse devido efetivamente, a gente poderia fazer um encontro de contas. Nós temos o máximo de interesse em acertar com a prefeitura. Tenho dito para o prefeito Ignati que eu gostaria de acertar na nossa gestão, parcelar em longo prazo, né? Até porque Cachoeira recebe, para você ter uma ideia, recebe, depois do contrato de 2011, ela tem uma receita de 4 milhões e meio por ano do fundo municipal que tem lá. Desses 4 milhões e meio, mais ou menos uns 3 e pouco, vai para investimentos que nós vamos utilizar nas obras de esgoto. E outros, 1 milhão e 200 e pouco, a prefeitura usa em saneamento ambiental, na questão do lixo, dos resíduos sólidos, enfim, né? Então, a gente, dentro dessa margem, a gente poderia ter alguma margem de negociação, nós parcelamos em quantas vezes forem necessárias para a gente acertar esse débito, que volta e meia acaba prejudicando o município, porque o próprio sistema já cadastra no CADIM, que é aquele órgão lá, o SPC lá, e às vezes me liga lá o secretário Tonetti, o município está no CADIM, né, como é que a gente faz, enfim, isso nos constrange bastante, até porque a gente quer ver o município levantar os recursos que tem no Badesul, receber às vezes verba de patrocínio, que também a gente fica impedido se tiver no CADIM, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir acertar isso ainda na nossa gestão para deixar a Cachoeira já com tudo regularizado lá, né? Sobre esse convênio, esse termo de cooperação da Corsã com a Polícia Civil no combate aos famosos gatos. Tem de luz e tem de água também. Sim. Esperando aquilo que já foi feito com as companhias de eletricidade, né, nós fizemos um convênio com a Polícia Civil no sentido de ela nos auxiliar e fazer uma operação conjunta para evitar ou coibir os famosos gatos, né? Que isso acaba, o que acontece? Acaba os outros consumidores pagando por esse custo que para nós ele enfim, ele pode ser abolido, tá? Então, o que acontece? Nós vamos aonde por denúncia, enfim, aonde por amostragem a gente possa ir, e tiver isso, a gente vai para a Polícia Civil e a gente tem esse convênio que a gente vai ajudar a Polícia Civil até com um valor financeiro, e a Polícia Civil vai nos ajudar para que todos possam pagar o preço justo, sem nenhum subterfúgio que possa prejudicar a empresa e, consequentemente, o preço da água no final, né? Esses desvios são muito recorrentes? Olha, eles não. Nós temos uma política de fazer essa varredura, né, e até onde a gente possa ir, né, e eles são bastante frequentes, né? A pessoa que vai lá, ela faz uma ligação direta, ela bypassa o hidrômetro, ela danifica o hidrômetro às vezes, né? Enfim, então a gente está coibindo isso para que todos possam pagar, como eu disse, um preço justo, que não onere mais a conta de água, porque sempre o consumidor, na verdade, quem vai pagar isso na ponta vai ser o consumidor, tá? Hidrômetros, a Corsã também tem uma linha de frente substituindo esses hidrômetros e pelo que a gente soube, a meta é que esse trabalho tenha sequência. Sim, nós estamos lá com um financiamento no BNDES lá de cerca de quase 100 milhões para nós substituirmos todos os hidrômetros com mais de 5 anos. Tem vida útil ele? Ele tem uma vida útil de 5 anos, depois ele começa a dar problemas. Então, a gente renova esse parque, né? Praticamente hoje, quase todas as residências têm hidrômetros, né? Nós temos a lista dos que são mais antigos, a gente está substituindo para que tenhamos uma aferição efetiva, né? Que não prejudique nem a empresa, nem o consumidor, né? Jorge, tu assumiu a Corsã e as pessoas muitas vezes se perguntam,
O diretor-presidente da Corsan é um cargo técnico, é um cargo político, até porque é indicação do governo do estado também. Como é que funciona isso? Atualmente a gente sabe que a legislação é bastante rigorosa com relação a isso. Tu é um técnico também, né? Sim. Mas é observado esse lance, esse lado aí do vínculo político também, né? Sim. Hoje a legislação federal, a Lei 13.303, ela tem uma série de restrições com relação aos cargos públicos nas estatais que faturam mais de 90 milhões por ano. E a Corsan é uma empresa que fatura 2.700 bi, ela está enquadrada nisso. Então, o que acontece? Hoje a diretoria da Corsan, o conselho, todo ele está regrado por essa legislação federal. Ou seja, tem que ter uma vasta experiência, tem experiência de 10 anos, tem que ser da área de atuação, né? Tem que ter toda uma ficha pregressa também muito analisada, né? E principalmente a experiência, né? Hoje, digamos assim, nenhum neófito pode assumir a Corsan. Olha, a pessoa nunca trabalhou na área de saneamento, nunca trabalhou em gestão, isso não pode mais, tá? Então, a questão política, ela é muito importante para nós temos que ter relação com nossos deputados, com nossos prefeitos, que é o poder concedente, que nós temos um carinho muito especial, mas o nosso cargo aqui, embora é um cargo técnico, né? Mas eu sou um agente político também, porque eu represento também uma empresa estatal, né? E tem esse outro aspecto também de que a Corsan é uma estatal, pode dizer que sobrevivente, porque no decorrer dos anos muitas estatais sucumbiram e a Corsan se mantém saudável, se mantém em andamento e bastante viçosa, né? Pode dizer assim. O ano passado nós demos o maior lucro da história da Corsan, né? Mas às vezes as pessoas acham que o dinheiro está guardado no cofre. Na verdade, lucro é uma coisa e resultado financeiro é outra. Só para você ter uma ideia, nós já adiantamos 100 milhões de reais em obras por conta do famoso OGU, Orçamento Geral da União, que esse dinheiro não veio, talvez não venha, tá? Então, para ver o fôlego financeiro que a Corsan tem, porque ela já botou de recursos próprios, além do que ela já botaria, 100 milhões de reais por conta de dinheiro que seria de graça, né, a fundo perdido, e esse dinheiro não entrou. Então, o nosso caixa hoje está suportando lá um déficit, essa falta de 100 milhões, mas mesmo assim a Corsan continua com seus números positivos, nós continuamos investindo, temos que investir nos próximos anos bilhões de reais para atender o saneamento no Rio Grande do Sul, 100% todo o estado, isso custaria entre 10 a 15 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então a Corsan, por que ela tem que dar lucro? Às vezes as pessoas perguntam, por que a Corsan tem que dar lucro? Vocês pagam imposto de renda? Porque se a Corsan não der lucro, ela não consegue nem um centavo em nenhum banco no mundo todo, tá? Os bancos, a primeira coisa que olham é assim, deixa eu ver o resultado, vou ver se ele tem condição de me pagar. E a Corsan hoje, felizmente, ela tem recurso captando no BNDES, no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na CAF, que é a Comissão Andina de Fomento, que nós estamos fazendo obra em Canela e Gramado. Ou seja, a Corsan é um canteiro de obras em todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive em Cachoeira. Eu quero te agradecer, viu? Agradecer de coração por receber a equipe do NT Sul aqui no teu gabinete, no teu escritório, tá? Por essa receptividade calorosa e desejar muito sucesso, em meu nome, em nome da nossa equipe, à frente da Corsan e que venham muitos investimentos por aí, coisas boas para todo o estado. Tá bem, meu abraço a todos os meus conterrâneos de Cachoeira, é uma satisfação falar para vocês. E a Corsan está à disposição aqui para prestar cada vez mais o melhor serviço para a nossa comunidade, que é o que interessa, né? Obrigada, Jorge. Ok, um abraço aí. Tchau, tchau. E a gente fala agora de moedas virtuais, mas você sabe o que são bitcoins ou criptomoedas? Como comprar ou comercializar? Sabe se é legalizado e como o Banco Central do Brasil vê esse fenômeno? Tudo isso você vai saber a partir de agora na entrevista com a Procuradora do Rio Grande do Sul e especialista em moedas virtuais. Nós recebemos no NT Sul de hoje a presença de Melissa Guimarães Castelo, Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Melissa, prazer recebê-la, seja bem-vinda à TV Novo Tempo. Muito obrigada, agradeço a TV Novo Tempo, ao João pelo convite, é um prazer estar aqui conversando um pouco sobre criptomoedas, assunto que a gente falou na semana passada numa palestra no Cindy Lojas, e vamos trocar algumas ideias e esclarecer algumas dúvidas. Legal, embora, Melissa, hoje tudo gira em torno da tecnologia, né? A gente tem um smartphone na mão, o mundo ele está sob o nosso domínio ali, aparentemente. Essa questão da criptomoedas, você sente que isso pode ser uma tendência? Olha, as criptomoedas, acho que primeiro a gente tem que entender o que são as criptomoedas, né? Então, as criptomoedas, elas são um fenômeno que surge há mais ou menos 10 anos, em 2009, mais especificamente, uma pessoa, um grupo de pessoas, ninguém conhece exatamente quem, mas se
identificou como Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto desenvolveu um programa, um software, que permite que as pessoas transfiram recursos financeiros de um computador para outro ou de uma pessoa para outra de uma forma muito segura. A segurança, a criptografia por trás das criptomoedas, ela não existia até 2009. E esse movimento do Nakamoto, ele é muito em resposta à crise financeira de 2008 e 2009 nos Estados Unidos. Eles desenvolvem um sistema que seria mais seguro do que o sistema financeiro atual, exatamente demonstrando a fragilidade do sistema financeiro. Então, o que é? É um programa que me permite transferir recursos para ti. Essa transferência ela é criptografada com criptografia de parte a parte, o que significa que ela só vai ser viável no momento que nós dois apresentarmos a chave criptográfica, mais ou menos que nem acontece no WhatsApp hoje em dia. E ela também é segura porque no momento que eu faço uma ordem de pagamento para ti, dizendo que eu quero transferir, sei lá, R$100, essa informação ela é salva concomitantemente em milhares de computadores de voluntários. Então, por mais que eu quebre um computador, que eu hackeie o outro, que eu perca o outro, essa informação ela consegue ser resgatada porque ela está salva em vários lugares ao mesmo tempo. Então, por isso que ela é considerada tão segura. E o mais inovador é que ela conta com computadores de voluntários, ela não pressupõe que eu tenha um servidor central, uma empresa que vá concentrar todos os meus dados. Então, são pessoas que aceitam esse encargo e exatamente por pulverizar eu torno isso mais seguro do que centralizar tudo num provedor único. A gente vê, principalmente na internet, nomenclaturas diferentes. Criptomoedas, bitcoins, moeda virtual, todas têm a mesma finalidade, são a mesma coisa? Não são exatamente a mesma coisa, tá? Então, moedas virtuais é o grande gênero desse fenômeno de eu conseguir transferir recursos de uma pessoa para outra pela internet sem precisar de um banco para validar a operação, tá? Bitcoin é a moeda virtual mais antiga, é essa que foi criada pelo Nakamoto em 2009. Também é a mais estável e mais valorizada exatamente porque ela surgiu há mais tempo, ela já amadureceu mais. Além da Bitcoin, a gente tem um sem número de moedas. Eu já ouvi números tipo, temos 20 a 50 outras criptomoedas. Já ouvi números tipo, temos mais de 1000 criptomoedas, né? Então, a real é que cada pessoa que tem conhecimento de informática suficiente pode sentar no seu computador e criar uma criptomoeda, sabendo essas jogadas tecnológicas para torná-la segura. Então, criptomoedas e moedas virtuais são o gênero, Bitcoin é uma espécie. A gente tem uma série de fenômenos semelhantes, mas um pouco distintos aí. Como é que o Banco Central vê essa transação? As Bitcoin, o Banco Central ele tem duas manifestações oficiais até hoje sobre criptomoedas. A primeira é de 2015 e a segunda é de 2017. As duas, se vocês pesquisarem na internet, vocês acham, são comunicados do Banco Central. Então, pesquisando por comunicado, Banco Central Criptomoedas, se acha essa informação. Textos curtos e textos que eles são num tom de alerta para quem quer fazer negociação com Bitcoin. O que eles dizem? O que o Banco Central diz? O Banco Central diz, olha, não é um mercado regulamentado. Então, não tem nenhuma segurança para quem entra nesse mercado. Se você vai comprar e vender Bitcoin, está fazendo por sua conta e risco. Não tem todos aqueles requisitos para quem negocia com moeda estrangeira ou para quem negocia com bolsa de valores, que está caindo muito, tem um tiebreaker ou alguns mecanismos para proteger o dinheiro que tu está investindo. Então, se eu compro hoje R$100 em Bitcoin e acontece alguma crise da Bitcoin muito séria, a Bitcoin é mais estável, é mais difícil acontecer, mas pode acontecer, e ela for a zero, eu perdi o dinheiro investido. Tá? Então, ela é um investimento de risco, e o comunicado do Banco Central ele é nesse sentido. O interessante disso é que, para quem está querendo fazer um investimento, isso te tira um pouco da segurança, né? Por outro lado, exatamente porque não é um investimento seguro, normalmente ele vai ter uma possibilidade de uma margem de lucro mais rápida e maior, né? Por outro lado,
o Nakamoto, quando cria Bitcoin, ele exatamente queria criar um movimento liberal, de não intervenção do Estado. Ele estava vendo, o Estado, os bancos, criaram um sistema que não funciona, eu quero sair do Estado, eu quero transferir recursos sem o Estado. Então, exatamente ser um mercado não regulamentado é tudo que quem criou e idealizou as criptomoedas quer. Mas, evidentemente, para nós em casa, isso nos traz algumas inseguranças, né? Então, uma vez que, usando o que você falou, no Canadá e no Japão são moedas regulamentadas e no Brasil não, a transação no país aqui ela é considerada ilegal pelo Banco Central? não, a transação, operações com Bitcoin, a gente tem que entender um pouco como é que funciona a parte jurídica disso. Tá? A lei do Plano Real, lá de 94, 93, 94, e depois o Código Civil de 2003, eles falam que todas as operações de compra e venda no Brasil, elas têm que ser feitas em reais. Então, eu não posso exigir que o cliente me pague em dólar, em euro, e, consequentemente, não posso exigir que me pague em moeda virtual. Tá? Então, um contrato que exija o pagamento em uma moeda que não seja real, no Brasil ele não está bem escrito, e ele, o que faz é que a pessoa que redigiu esse contrato, ele não vai poder exigir no judiciário. Se eventualmente a gente faz um contrato que tu tem que me pagar 10 Bitcoin, e tu não me paga, eu não posso ir no judiciário te cobrar. Não é regulamentado. Porque não é regulamentado e porque no Brasil eu só posso fazer um contrato em que tu me pague em reais. Tá? Eu poderia fazer um contrato que tu me pague o equivalente a 10 Bitcoin em reais. É essa a lei brasileira. Por outro lado, se a gente está numa transação do dia a dia e tu me diz, eu te dou uma Bitcoin e tu me vende um livro, ninguém está cometendo um crime ao fazer isso. Isso é legal. O fato de não ser regulamentado não significa que seja ilegal. É uma operação legal. Evidentemente, eu tenho que ter uma cautela de registrar o valor da Bitcoin no dia, para saber qual foi a minha margem de lucro, enfim, eu tenho que ter algumas cautelas nessa operação, mas ninguém está cometendo um crime ao simplesmente comprar e vender Bitcoin. Como que a gente pode ter uma segurança jurídica numa transação, numa operação com Bitcoin? O Banco Central ainda não regulamentou, mas a Receita Federal ela tem uma micro-orientação sobre quem tem Bitcoin. Tá? O que a Receita Federal diz? Já faz 3 anos, no Perguntas e Respostas do Imposto de Renda, a Receita Federal colocou que quem tem moedas virtuais, Bitcoin, por exemplo, tem que declarar no Imposto de Renda. Da mesma forma que a gente declara o carro, o imóvel, se tem volume de Bitcoin, tem que declarar no Bens e Direitos. É um bem. É um bem. Né? O que mais que a Receita Federal disse? Assim como qualquer bem, se eu compro e tenho lucro quando eu for revender, eu tenho que declarar imposto de renda por ganho de capital. Então, se eu comprei 10 Bitcoin, no momento que eu comprei valia R$1.000 e eu vendi lá na alta no final do ano passado, quando estava quase R$50.000, eu vou ter um ganho de capital expressivo ali. E eu vou ter que pagar imposto de renda sobre esse ganho de capital. Então, a Receita consegue rastrear esse tipo de operação? Temos poucas técnicas para isso ainda. Tá? Tem alguns funcionários da TI que estão começando a desenvolver programas de rastreamento. Tá? Eu sei de um caso em São Paulo em que o Poder Judiciário bloqueou uma conta de Bitcoin, fez um tipo de que nem a gente faz bloqueio de dinheiro quando a pessoa está devendo, bloqueia a conta bancária da pessoa, fizeram um bloqueio da conta de Bitcoin dessa pessoa. Evidentemente, o juiz que fez isso, ou a juíza, melhor dizendo, era uma mulher, ela teve a informação de que a pessoa tinha uma conta de Bitcoin vinculada a determinada corretora de Bitcoin. Né? Então, daí ela oficiou a corretora de Bitcoin, a qual se viu obrigada a prestar informações para o judiciário. Então, alguma coisa já se tem de controle sobre isso, mas ainda é muito incipiente. Né? Então, ainda se identifica como um gargalo na fiscalização. Por outro lado, o que é curioso? As corretoras de Bitcoin que operam no Brasil, as que eu conheço, e são poucas que operam no Brasil, elas têm uma série de cautelas quando vão vender Bitcoin para a pessoa. Então, elas vão pedir o CPF, vão pedir um documento com foto, um comprovante de residência, exatamente para, se vier uma regulamentação que
que determinar que elas informem essas operações para o governo, elas já tenham esses dados. Então, o banco de dados de quem compra no Brasil, ele existe, ao menos de uns 2 anos para cá. Então, eu acho que é uma questão de tempo e de ajuste para a Receita Federal conseguir rastrear essas operações. Como é que é feita a tributação nessas operações? As operações de compra e venda de Bitcoin, tá? Como a posição oficial do governo é de que elas não são moeda, elas pagam esse ganho de capital no lucro que a pessoa tem, né, no imposto de renda sobre ganho de capital, ou eventualmente, naquele exemplo que eu dei, me pagou em Bitcoin, eu vendi um livro, eu vou tributar a compra e venda do livro. No caso, o livro é imune, é um exemplo que não foi dos melhores, mas eu vendi uma cadeira. Eu vou tributar, o valor dessa cadeira vai pagar ICMS normalmente, pelo valor equivalente às bitcoins em reais. Na verdade, não está vinculado Não está vinculado a Bitcoin, está vinculado ao outro bem que está sendo negociado. Melissa, qual o valor de um Bitcoin hoje, aproximado? Um Bitcoin hoje ele está cerca de $7 mil, 20 mil reais. O Bitcoin ele já teve num topo de quase 50 mil reais no final do ano passado, em dezembro do ano passado. Caiu bastante no início desse ano e agora vem alguns meses estável. Alguns analistas que compram e vendem Bitcoin dizem que das criptomoedas ela hoje é a mais estável. Então quem quer fazer um investimento seguro, entre aspas, seguro em Bitcoin, em criptomoedas, vai para Bitcoin. Quem quer especular e ganhar dinheiro rápido vai para outras. E daí tem várias outras que aparecem aí nas corretoras de valores. O que é usado, baseado em que essa desvalorização ou valorização do Bitcoin? A desvalorização grande foi, normalmente, onde é que a Bitcoin cai muito rápido? É quando o governo chinês toma alguma medida para contenção. Então, a China tem uma postura muito contrária ao uso de Bitcoin e cada vez que o governo chinês toma alguma medida, a Bitcoin despenca, porque muitas das Bitcoins, elas são mineradas, que é o termo que a gente usa para dizer quando elas estão sendo geradas, elas são mineradas ainda na China. Mas é um efeito cascata? Desvalorizar? Desvaloriza o mundo todo ao mesmo tempo. Tá? É um mercado totalmente interconectado. Quando é que ela valorizou demais ali, chegou a 50 mil reais? Foi quando o Japão regulamentou. Porque quando o Japão disse, eu aceito o Bitcoin no meu território nacional, todo mundo percebeu aquilo como uma legitimação. Afinal, o Japão, a cultura mais segura do mundo, está dizendo que aquilo é uma coisa legal, né? E daí ela subiu demais, mas ela subiu mais do que aguentava ainda no sistema, né? Melissa, para a gente terminar, você tem alguma dica ou alguém que queira aí se envolver numa transação, numa compra? O que a pessoa deve fazer? Cuidados, né, para que ele não caia numa cilada e num golpe. Cuidados. Como eu disse, tem poucas corretoras de valores sérias trabalhando nesse mercado, né? Então, se alguém quiser comprar ou vender Bitcoin seu, ou outras criptomoedas sem maiores cautelas de registro e identificação, já é um sinal de alerta, né? Então, a primeira seria, eu acho que recorrer a essas empresas que já estão um pouco mais sedimentadas no mercado, né? A outra cautela é registrar valores de operações, porque ainda que hoje se tenha um valor pequenininho, não vale a pena colocar no imposto de renda ainda, se começar a crescer essa negociação, se a pessoa começar a investir mais, pode ser que desperte sim a atenção da Receita Federal, então deve-se ter isso registrado. E a outra cautela não dá para botar todos os ovos nessa cesta. É um mercado muito inseguro, então quem quer começar a mexer naquela ideia de botar um pouquinho do seu capital ali para testar, mais ou menos que nem quem mexe em bolsa de valores. Dificilmente quem mexe em bolsa de valores e tem um viés mais conservador vai colocar todo o seu dinheiro na bolsa. Em Bitcoin é a mesma coisa, é muito menos seguro do que bolsa de valores. Eu acho que é essa mensagem que tem que ficar. É um fenômeno muito bacana que surgiu, uma inovação muito grande, mas é muito pouco seguro nesse momento, né? Então tá certo. Queria te agradecer por dar uma aula para a gente sobre essa possível tendência, né, que a gente tem. E sempre que voltar à Cachoeira do Sul, já fica o convite antecipado para voltar aqui também à TV Novo Tempo.
Muito obrigada, é um prazer conversar com vocês e quando voltar à Cachoeira, certamente estarei aqui de volta. Então tá certo, a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, João Paulo. Mudando de assunto, você sabe como trabalha o Ministério Público e quando e como ele pode ser solicitado? Nós recebemos aqui no estúdio um dos promotores de Cachoeira do Sul para explicar para você aí de casa, de maneira simplificada, quais serviços estão disponíveis na promotoria especializada na defesa comunitária. Abordamos também assuntos que geraram processo e vêm sendo acompanhados pelo MP, como, por exemplo, a operação da balsa na travessia do Jacuí. É com a jornalista Gabriela Belo. Darcy, eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça Débora Becker, ela que há 3 anos e meio está atuando em Cachoeira do Sul. Seja muito bem-vinda, promotora. Obrigada, é um prazer estar aqui na TV Novo Tempo, conversando contigo, conversando com a comunidade. Promotora, a gente tem o dilema da balsa aqui em Cachoeira do Sul, foi para a esfera federal. Agora não cabe mais a sua alçada, porém a gente tem um problema de transporte escolar, as férias foram antecipadas pela Secretaria Municipal de Educação. E de que forma você está conseguindo ajudar a comunidade? Logo que essa situação do atraso, enfim, do transporte escolar chegou ao conhecimento do Ministério Público, inclusive trazida pelos próprios transportadores que reclamavam dessa situação, o Ministério Público emitiu um documento diretamente para a Secretaria de Educação e para a Coordenadoria de Educação. A orientação para a Secretaria foi de que, junto com o município, que organizasse para priorizar esse transporte, né, não só dos alunos, como também dos professores, para evitar o atraso tanto dos alunos e a perda dos conteúdos, quanto a dos próprios professores, para evitar que as crianças cheguem à escola e não tenham por quem ser recebidas lá, um adulto responsável, um professor responsável. E a orientação para a 24ª Coordenadoria foi no sentido de que procurasse o município para organizar dessa mesma forma, credenciando, enfim, os seus veículos que fazem o seu transporte. Mas quanto à gratuidade, isso não compete a você, não compete ao Ministério Público? Não, quanto à gratuidade, apenas se alertou a esses dois órgãos de que essa situação dessa cobrança pode implicar e pode autorizar uma discussão, um reajuste no valor do contrato dos transportadores com o governo do estado ou do município, mas que isso não autoriza a suspensão do transporte, não autoriza a suspensão do contrato. Pode haver um reajuste do valor a ser cobrado entre os contratantes, mas isso não se reverte contra ou de qualquer forma no usuário, no beneficiário ali, no aluno, no caso. O que cabe ao Ministério Público de Cachoeira do Sul? Aqui em Cachoeira do Sul ficaram apenas as questões de trato comunitário, porque a promotoria especializada tem atribuição na defesa comunitária, justamente, que é esse tipo de questões que envolvem o dia a dia da gente na cidade. De uma forma bem simplificada, é mais ou menos isso. Qual é o seu trabalho no Ministério Público? Porque é comum as pessoas dizerem, por que o Ministério Público não resolve? Quando na falha, né, de algum... Na promotoria especializada, a atribuição diz respeito à defesa do meio ambiente. Então, os crimes ambientais, os danos ambientais, as indenizações por possíveis danos ambientais, as questões de ordem urbanística, o plano diretor, as questões ligadas ao patrimônio histórico, as questões ligadas à defesa do consumidor, os crimes do consumidor, as relações de consumo, o atendimento da venda de mercadorias impróprias para o consumo em estabelecimentos comerciais ou por produtores, enfim, de alguma forma irregular, essa defesa do consumidor e dessa relação de consumo, as questões ligadas à infância e juventude, tanto na prática infracional do adolescente que comete um ato infracional, como na parte de proteção daquela criança ou adolescente que é vítima de uma situação de crime ou de uma situação de exposição à violência, à exploração, a abuso de autoridade, a maus tratos, a negligência, a opressão dos pais, ao uso de drogas pelos pais, essa exposição a esse tipo de situação de risco. Todos esses casos mediante denúncia. A gente pode atuar de ofício e atua sempre que encontra uma situação.
Mas o caso é que o dia a dia é tão dinâmico que as denúncias vão chegando muito naturalmente, é muito comum se receber denúncias, né? Se a gente passa diante de uma situação que flagra naquele momento ali, nada impede o promotor de agir e instaurar o seu expediente. E isso não significa que ele vai punir de plano uma situação que ele encontra no momento. Ele vai trabalhar como se fosse uma denúncia, né? Mas a denúncia é a forma que demonstra que existe um interesse público, que não é uma perseguição do promotor que está indo ali, ele está apurando aquela denúncia. É uma forma de dar legitimidade para toda aquela situação e mostrar a comunidade trouxe. É um valor que não é só do promotor. Essa denúncia demonstra que soou errado para alguém, então o promotor está atuando. Exemplo disso foi o que vinha acontecendo com a capa. Depois veio o caso dos cães envenenados e agora a gente tem o caso dos cavalos soltos nas vias, que acaba correndo acidentes. Recentemente a gente teve uma gestante que acabou ganhando bebê antes, né, do tempo previsto. Pois é, a proteção dos animais aqui foi por muito tempo desenvolvida de forma totalmente solitária por diversos voluntários, né? Por diversas pessoas que doaram do seu tempo, doaram o seu espaço de vida, doaram suas casas para essa causa e vivem isso ainda, muitas delas vivem essa sensação de confusão de até que ponto a sua vida faz sentido sem os animais, né? E isso é louvável, essa atitude, mas ela não é completa porque deve haver uma política pública realmente de proteção, deve haver uma orientação, esse trabalho deve ser profissionalizado de certa forma. Então, com a capa, o que aconteceu foi que as coisas foram se encaminhando para isso. Aquela associação deixou de ser uma associação plural e passou a ser uma associação ligada, sempre associada a uma pessoa só, que passou a ser quase perseguida, né? Na casa dela se deixavam animais. As críticas vinham por consequências do que acontecesse com os animais, vinham para a pessoa dela. Isso também não é correto. A ausência de uma política pública não pode pesar em cima de uma única pessoa, especialmente se ela não é a gestora, se ela não assumiu esse compromisso perante a coletividade. O trabalho vinha sendo desempenhado com muito boa vontade, mas de uma forma sufocante, e que acabou, então, com a gente conseguindo regularizar isso, né? A área que a capa ocupava tinha uma certa parcela de área de preservação ambiental, de preservação permanente, que então não podia receber nem edificações. Os animais acabaram sendo transferidos para o SEMPRA, lá receberam as injeções, enfim, receberam tratamentos de saúde, receberam as castrações, as chipagens, e ali foi se encaminhando mesmo para eles ficarem num local pelo menos público, adequado, que com constantes melhorias. A gente sabe que a estrutura é deficitária, é insuficiente, é muito bem planejada, é muito bem pensada, envolve muito trabalho. Não se pode negar o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente nesse sentido, de que não mede esforços para atender essa demanda, mas realmente se trata de uma necessidade de constante aprimoramento. Porque antes o que era uma responsabilidade de uma pessoa, a presidente, a Lúcia, hoje passou a ser uma responsabilidade do poder público que está lá. Pessoas, funcionários trabalham, a própria Lúcia continua lá, e hoje aquilo acontece lá de forma, parece que inseparado da comunidade. Exatamente, exatamente. O trabalho é sempre solitário. A causa animal tem muitos protetores e eles sabem disso, que eles fazem a diferença, mas que eles também trabalham um trabalho solitário, um trabalho que muitas vezes não é compreendido, um trabalho que muitas vezes não é priorizado, que não é encarado com a seriedade que deveria. O município deu um grande passo ao definir um local, ao contratar pessoas, ao definir regras de alimentação, ao fornecer alimentação para esse número de animais, mas a gente não pode ver o SEMPRA como uma solução. O SEMPRA deveria ser o meio, o fim deveria ser a busca por adoções desses animais, por guardadores e possuidores, enfim, responsáveis, por pessoas que se interessassem em ir até o SEMPRA, não só com o intuito de apontar o que está errado, mas de colaborar para que isso dê certo. É isso que a política pública não anda sozinha. A política pública não depende só da fiscalização do povo, ela depende do engajamento da comunidade também. Promotora, no ano passado a senhora fez a cobrança da qualidade do serviço das operadoras Claro e Vivo. Como que está esse processo? Os dois processos seguem tramitando aqui em Cachoeira do Sul, né, perante o Poder Judiciário. Ainda se aguarda, né, pelas sentenças, não se tem
previsão ainda de sentença, porque os processos é uma infinidade de recursos, infelizmente, né, que as operadoras podem manejar. Tudo depende de prazos. Cada ato processual é precedido de uma intimação que tem um prazo regulamentar. Cada recurso tem um prazo regulamentar. Então, a gente segue andando, infelizmente, vivendo essa experiência da má qualidade do sinal aqui, desfrutando desse dessabor, mas sabendo que o trabalho está sendo feito, o processo segue andando, o Ministério Público não desistiu dos processos, segue impulsionando-os, mas tentando produzir provas que convençam não só o julgador aqui de Cachoeira do Sul, como aquele que certamente vai acabar julgando também esse caso, os julgadores de Porto Alegre, no Tribunal de Justiça, e de Brasília, porque eu imagino que esses recursos vão ser submetidos a esses julgadores. Não há como prever um fim, uma data fim? Não há. Falamos das crianças e dos adolescentes e a gente tem a questão da dificuldade, do receio de muitas pessoas quanto à campanha de vacinas. E agora, recentemente, a gente teve, né, que a Justiça vai cobrar, sim, dessas famílias que são as responsáveis por essas crianças e principalmente também por esses adolescentes. Exatamente. O pai e a mãe são os primeiros que detêm esses deveres, mas eles não estão sozinhos nisso. Então, a avó que detém a guarda do neto tem os mesmos deveres que o pai tem. O que a mãe tem, né? São os deveres, e esse é um exemplo, pode ser a tia, a madrinha, a irmã, então é bem amplo esse dever. Todo mundo que tem a guarda, que é o responsável por criança ou adolescente, tem deveres de guarda, de sustento, de educação. Dentro dessa guarda e desse sustento se envolve todas as questões ligadas a essa proteção dessa criança. E um desses deveres é a vacinação, é o zelo pela saúde. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz expressamente que as vacinas previstas pelos órgãos de saúde são obrigatórias. Então, não se trata de escolhas, não se trata de uma faculdade. As campanhas de vacinação vêm para alertar dos períodos, das datas, para mobilizar, para definir um momento específico para essa vacinação. Mas não depende da campanha de vacinação a realização da vacina. A campanha vem muitas vezes só para divulgar que determinada vacina, como tem um período certo, vai ser feita por todo mundo naquele momento. Mas cada criança ao nascer recebe a sua carteirinha de vacinação e ali consta todo o calendário. Todas as vacinas previstas ali e aquelas que decorrerem de um chamamento, inclusive excepcional, são obrigatórias, têm que ser feitas. Não se trata de uma frescura, não se trata de uma opção, não se trata de... Não, essas vacinas são obrigatórias, são desenvolvidas por laboratórios para a gente evitar surtos, por exemplo, como os que a gente vem enfrentando agora. 2018, a gente voltando com surtos de doenças que a gente já considerava praticamente resolvidas. Então, o Ministério Público frisa isso para dizer assim, ó, a lei está apoiando a vacinação, ela não entende que seja uma faculdade do pai. Existe uma previsão de uma infração administrativa que pode impor uma multa de 3 a 20 salários mínimos para o pai, para a mãe ou para o guardião que descumpre esses deveres. E como eu expliquei, a vacina é um dever. É possível que essa omissão dessa vacina, que essa negativa dessa vacina, resulte numa prática criminosa. Então, além da multa, pode ter a prática do crime. Se essa falta de vacinação levar à morte, esse crime pode ser ainda agravado. Né? E tudo isso ainda sem falar na possibilidade de que outros filhos desses mesmos pais venham a ser retirados desses pais, porque essa falta de vacinação demonstra a falta de responsabilidade nessa guarda. Mais uma vez, é preciso denúncia de familiares mesmo? A denúncia, né, é importante, pode acontecer, mas nesses casos, como a gente não tem acompanhamento, o Ministério Público não tem um acompanhamento da carteirinha de vacinação das crianças, o Conselho Tutelar, quando faz visita domiciliar, sempre examina a carteira de vacinação e vai comunicar ao Ministério Público se encontrar uma irregularidade. A escola que saiba, pode denunciar, pode comunicar ao Ministério Público. O agente comunitário de saúde, a enfermeira, o agente da unidade de saúde, da estratégia de saúde da família, qualquer profissional que manuseie a carteira de vacinação da criança no exercício do seu trabalho, tem essa incumbência de denunciar. O vizinho pode denunciar? Pode, deve denunciar. Porque a primeira medida que vai se buscar não é a responsabilização do pai. O foco do Ministério Público nesse assunto não é o de responsabilizar, o de punir,
é o de providenciar a vacina, é o de Até porque em imunizar. caso de alguma doença, algum surto vai atingir a casa ao lado, o Exatamente. bairro, a cidade. Exatamente. Eu ouvi uma vez uma expressão que eu achei interessante, que aquele vizinho que olha e vê, nossa, a casa do vizinho está pegando fogo, ele não se dá conta que aquele fogo pode pegar na casa dele. A gente não pode, essa consciência acaba interferindo em vários assuntos que a promotoria especializada enfrenta. Como eu falei agora há pouco dos animais, aquele animal que eu vejo que está caminhando solto pela rua, ele pode ser o animal que vai morder meu filho, que vai me morder. Aquele animal que está ali pode ser vetor de uma série de doenças. Aquele animal que eu deixo de resgatar, que eu deixo de atender, pode ser um vetor de doenças. Aquela situação de irregularidade de uma questão urbanística, de uma falta de rampa, de acessibilidade, pode fazer falta para a minha família, não é simplesmente um ponto negativo da minha cidade. É um ponto para o qual eu posso contribuir. E isso também que fique muito claro, não é cuidar da vida do outro. Não. É cuidar da comunidade. Exatamente, exatamente. É por isso que a gente fala, a denúncia, ela não pode ser vista como uma vilã. A denúncia é um instrumento de trabalho. A denúncia sempre vai ser apurada, ninguém vai ser condenado com base numa simples denúncia recebida ali na promotoria. As coisas vão ser averiguadas antes. A gente só se vale dessa ferramenta para tomar conhecimento das coisas, até porque o nosso dia a dia na promotoria envolve chegar cedo da manhã e começar com audiências que se estendem até o fim do dia, muitas vezes quase que sem intervalo para almoço. Então a gente não consegue sair para a rua para ver o que está acontecendo agora. Eu saí agora para vir para cá e vi o quanto de carro tem na rua no horário comercial enfim, e eu não vejo isso todos os dias, porque eu estou sempre lá dentro, sempre fechado, então a gente não recebe muitas coisas. Se não tem denúncia, a gente não fica sabendo de muitas coisas realmente, então não é tentar fazer o mal. A pessoa que faz a denúncia, ela quer que alguma coisa seja esclarecida, e vai ser. Se não tiver fundamento, vai ser arquivada, como muitas coisas são arquivadas ao longo de um dia na promotoria. A gente tem muitos arquivamentos de denúncias que não se confirmam, de denúncias que são resolvidas, de situações que a gente chama ali na promotoria, orienta, explica, a família escuta, compreende, resolve. Muita coisa se resolve sem que se tenha um processo criminal, sem que se tenha uma audiência no fórum. Da mesma maneira que tem denúncias que precisam ser arquivadas, também existem notícias que são falsas. Estão aí as fake news. Este é um ano de eleições, promotora. De que forma que você vê esse problema? Olha, eu vejo com muita preocupação a forma como tudo ganha grandes proporções num intervalo muito pequeno de tempo. E a gente precisa ter muito cuidado realmente com isso. Essas informações das quais não se sabe procedência, não se sabe fonte, não se sabe os motivos delas terem sido lançadas, a gente tem que tentar se precaver de ser enganado por esse tipo de informação realmente, porque ela presta um grande desserviço, né? Os órgãos de imprensa sabem da importância que tem e do compromisso que tem, da dificuldade que é descobrir uma informação e ter uma informação de confiança, né? Tudo aquilo que vem de uma forma muito fácil, a gente tem que ter um certo receio, uma certa desconfiança, porque quem está no dia a dia trabalhando sabe que o serviço da mídia, por exemplo, é muito complicado de tu averiguar cada fonte. Aquela pessoa que está sendo exposta com aquela notícia ali, ela muitas vezes vive da sua própria imagem. Um deslize, ela age, ela sabe do tamanho da responsabilidade que tem também, para muitas vezes ser exposta por uma situação que não é verdadeira, que não é justa. A gente se preocupa, claro, em responsabilizar, em punir, enfim, né? A gente sempre tem que tentar agir com cautela para se certificar de que está reproduzindo, está levando adiante uma coisa com um mínimo de viabilidade, com um mínimo de fundamento, principalmente porque essas fake news normalmente elas vêm atreladas já a um discurso de ódio, a uma exposição já de degradação, já de inferiorizar o outro, né? E a gente não precisa disso, acho que ninguém precisa disso. Se alguém errou, se agiu de forma errada, se incorreu num crime, se incorreu numa improbidade ou numa irregularidade, enfim, responda o seu processo, né, de acordo com o devido processo legal. Mas se não agiu assim, não há por que tu denegrir aquela imagem, porque tu tá levando pessoas desinformadas junto e formando opiniões que muitas vezes não são adequadas.
Promotora, para finalizarmos, no ano passado a gente teve a fiscalização do Ministério Público nas agroindústrias. Neste ano a gente não teve, tinha uma fiscalização programada para acontecer. De que forma que você hoje vê todas as ações que aconteceram, a maneira como a comunidade recebeu esses fiscais e lhe acabou, né, criticando em muitos locais? A experiência da Força-Tarefa da Segurança Alimentar, ela vem sendo desempenhada em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Nessa semana, alguns municípios foram visitados, na semana anterior outros já haviam sido. Ao longo desse mês, muitos municípios, desde o mês de julho, foi de fortes fiscalizações em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em nenhum deles, a fiscalização é recebida de forma carinhosa. Porque, lamentavelmente, a gente não é acostumado com essa figura de ver com bons olhos o fiscal, porque ele acaba sempre encontrando alguma irregularidade. E esse é o grande problema. A gente se acostumou a banalizar a irregularidade. Então, é um programa muito válido, é um programa que traz uma informação e que traz para um debate um assunto que dificilmente é debatido. A gente vive no automático, todo mundo é consumidor, todo mundo frequenta o mercado, a padaria, o açougue, o estabelecimento, enfim, todo mundo frequenta o restaurante, todo mundo se alimenta, mas a gente não para pensar no que está consumindo. Não para se perguntar onde estava acondicionado, como está acondicionado aquilo que a gente está comprando para consumir. Então, essas operações vêm e além de tudo de todo o resultado que elas produzem, de apreensões, de interdições de muitos lugares, como aconteceu em outros locais do estado, prisões que acabam acontecendo, além de tudo isso, elas trazem o debate, elas trazem a informação. Depois dessa série de eventos que aconteceu em Cachoeira, eu passei a ser procurada muito mais por pessoas que queriam saber, que elas têm o seu estabelecimento e elas querem saber como se regularizar. Os serviços de vigilância do município foram procurados por empreendimentos, estabelecimentos que querem saber como trabalhar de forma regular. Então, a gente sabe e nunca se tratou como criminosos, bandidos, aqueles que estavam de forma irregular. Mas a gente também não pode concordar que essa situação se perpetue porque ela é irregular. O promotor da justiça que faz uma vistoria, ou o técnico, a pessoa da vigilância sanitária, o fiscal, que faz uma vistoria e que encontra uma irregularidade e não faz nada, esse sim está cometendo um crime. Ainda que por compaixão, o promotor de justiça que deixa de instaurar um expediente por conta de uma irregularidade que ele constata ou que lhe é noticiada, que ele deixa de agir, ele comete um crime de prevaricação que coloca em risco a sua carreira, aí sim. Então, as ações de fiscalização, por mais que não sejam, infelizmente, bem vistas, elas são necessárias. Todos nós somos consumidores, por mais que eu tenha meu único estabelecimento de produção de derivados de origem animal, enfim, eu consumo de diversos outros estabelecimentos. Então, todos somos consumidores. Se a gente não pensar que as ações do Ministério Público são vistas dessa maneira, fica difícil realmente de compreender, mas quando a gente pensa que essas ações são feitas de forma a fortalecer a segurança alimentar, a segurança do consumidor, as garantias de qualidade para o consumidor, as coisas se tornam mais fáceis e a gente começa a compreender a importância desse trabalho. Tão grande essa importância e tão claramente reconhecida que o município acabou assinando um ajustamento de conduta para fortalecer os seus serviços de fiscalização, para dedicar de forma quase que exclusiva um departamento da prefeitura com essa finalidade de fiscalização, de orientação, de autuações, de visitas periódicas, de inspeções periódicas, né? Com dedicação de pessoas, de carro, de material, de recursos humanos, todo tipo de estrutura, porque precisa realmente ser isso de forma constante. Aí as operações da segurança alimentar vão chegar e não vão encontrar nada. Né? E aí o consumidor vai ter a garantia de que ele está ingerindo produtos exatamente, inspecionados. A gente não atesta aqui que um produto é impróprio para o consumo simplesmente por olhar ele. A lei diz a falta de credenciamento daquele produto perante os órgãos de fiscalização sanitária já basta para que ele seja considerado impróprio para o consumo. Então, não é a opinião da promotora, não é a opinião do promotor, a opinião do fiscal. A falta de fiscalização já é o que basta. Então, a gente realmente não tem como fugir muito disso.
Quero lhe agradecer por participar aqui com a gente, conosco, estar aqui no estúdio falando um pouquinho do que faz lá junto à Promotoria Especializada de Cachoeira do Sul. Muito obrigada, promotora Débora. Obrigada pelo convite, contem sempre conosco. O atendimento na Promotoria Especializada é feito sempre às segundas-feiras, no turno da tarde. Eu faço um agendamento prévio para que o cidadão aguarde o mínimo de tempo possível no saguão da promotoria, mas ainda assim as situações urgentes sempre são atendidas, independentemente do horário que a pessoa chega. Enfim, estando na promotoria, o atendimento é realizado. Então, a comunidade fique tranquila e procure o Ministério Público sempre que entender necessário, porque vai ser atendida ou por mim ou pelas colegas doutora Giane, doutora Maristela ou pelo doutor Gabriel. Tá bem, então. Muito obrigada, promotora, até porque, como você disse, né, fica lá no trabalho e não consegue saber de tudo que está acontecendo na cidade. Exatamente. Tá bem, então. Bom, Darcy, recebi aqui a promotora Débora Becker, agora volto contigo. Obrigada, Gabi, e obrigada a você que me fez companhia até aqui. Uma ótima noite, a gente se vê.